Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Vamos acordar, gente, são 7 da manhã. Hoje já é dia 4 de junho de 2025. Nós estamos começando aqui mais uma edição agitadíssima do seu Desperta aqui, né? Tem muito assunto hoje, gente. Carla Zambelli se pirulitou, né? Mais um bolsonarista corajoso que, na véspera de enfrentar a consequência daquilo que fez no passado, foge do Brasil para tentar se livrar das punições, né? Não é o primeiro, não será o último, provavelmente é a mesma estrada pela qual Bolsonaro vai prosseguir para o exterior quando se aproximar o momento de ele ir para a cadeia, porque eles não têm altivez moral, eles não suportam um período de encarceramento, eles não são como essa gente tosca da esquerda que durante anos suportou a tortura que eles defendem tanto, não é isso? Chorando calada aí, desaparecendo, deixando família, viúva, filhos, enfim. Eles não toleram isso, a vida deles é para outra coisa, é para o deleite, é para os Estados Unidos, é para passear na Itália com dinheiro do contribuinte. E olha, por que a Carla Zambelli fugiu da justiça brasileira? Porque ela é uma parlamentar que não tem absolutamente nenhuma seriedade. Ela fez teve o atrevimento, né, de contratar o hacker, o Delgatti, para invadir o sistema do CNJ, para tentar provar de maneira absolutamente falsa que havia vulnerabilidade nas urnas eleitorais. Uma molecagem que custou caríssimo a ela, custou uma condenação brava e ela não está fora do alcance da legislação brasileira. Carla Zambelli, como se sabe, morou muito tempo na Europa, não se sabe com o que ela trabalhava lá. Há versões aí que eu não vou nem comentar aqui, mas ela volta para a Europa agora, né, para se esconder da justiça brasileira. E no afã de conquistar aí o mundo, ela ontem mentiu mais uma vez, como é do seu feitio fazer, sobre o local em que estaria, né? No final das contas, parece certo, embora não se possa acreditar numa palavra do que essa senhora fala, que ela está nos Estados Unidos, aconselhada pelo Alan dos Santos, né, que é aquela alma penada do bolsonarismo, e vai se encaminhar para a Itália depois, onde ela tem cidadania, e ela julga que está a salvo da justiça brasileira. Ledo engano, não está. Há muitos precedentes, e a gente vai falar sobre isso hoje, né, de pessoas que foram tentar uma fuga no exterior para tentar ficar a salvo dos oficiais de justiça, dos carcereiros, dos policiais, tudo mais, e quebraram a cara. Eu vou lembrar aqui o caso do PC Farias, por exemplo, que, né, esteve na Argentina, da Argentina ele foi para a Inglaterra, da Inglaterra foi para a Tailândia, até que numa infeliz coincidência teve uma briga com um brasileiro que o reconheceu, chamou a polícia e mandou engaiolar o PC Farias, né? Sobre italianos que buscam na Itália um refúgio por trás da cidadania, lembra o Salvatore Cacciola, aquele banqueiro que fugiu do Brasil desesperado e vivia muito bem lá em Roma, até que resolveu fazer uma pequena viagem de passeio e foi agarrado pela Interpol. Pois esse aí é o futuro de quem tenta fugir da justiça brasileira, tá? Lá no exterior, nós temos mais tarifas de Trump. Dessa vez houve uma pancada nas sobretaxas aplicadas no aço e no alumínio que vai prejudicar enormemente o Brasil, mas vai prejudicar primeiro os empresários americanos que precisam desses insumos para tocar lá as suas atividades fabris, né? Porque afinal de contas o aço e o alumínio que saem do Canadá, do México, do Brasil, são os insumos que entram nas indústrias americanas. E é o consumidor americano que vai acabar pagando essa tarifa depois que o empresário for obrigado a colocar a mão no bolso, né? Bom, então é isso, gente. Começamos o dia assim. Olha, tem mais uma informação muito importante aqui. O rei da Lava Jato do Rio de Janeiro, o ministro Marcelo Bretas, foi punido pelo CNJ, foi expulso da magistratura. Só que esse sujeito que tanto mal provocou ao judiciário brasileiro, que tanto detratou e depreciou o nome da nossa justiça, vai ser punido com um presente, sabe? Nessas horas dá até vontade de enveredar para uma carreira no judiciário, porque a punição para um delinquente como Marcelo Bretas é a aposentadoria compulsória, ou seja, é um presente na verdade. Esse malandro não vai ter mais que trabalhar, vai ficar lá tranquilo, aposentadão, ganhando dinheiro do contribuinte brasileiro até o último dia da sua vida. O que você acha disso, hein? Você acha fácil? Você acha tranquilo? Pois é. Olha, hoje também nós vamos apresentar aqui uma visão do... Opa, desculpa aqui, me atrapalhei aqui no computador. O Gessé Freire vai chamar a atenção da gente, o Gessé Souza vai chamar a atenção da gente para um fenômeno estranho aqui em São Paulo. O sumiço
de muita gente, o sumiço da Cracolândia. Onde foi parar a Cracolândia paulista? O que as autoridades municipais e estaduais fizeram daquelas centenas de pessoas que se aglomeravam no centro de São Paulo e, de repente, desapareceram sem deixar vestígio? Desapareceram também dos viadutos da cidade. O que está acontecendo? E o Gessé Souza vai mostrar para a gente que isso, tudo que acontece, na verdade, é produto de quê? De mais uma ação que tem na sua origem o racismo. Deixa eu chamar meu amigo Alex aqui para comentar com a gente as coisas do futebol enquanto a gente esquenta a audiência. Alex, bom dia para você. Tudo bem, amigão? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade. Como vocês estão? Tudo ótimo, Panunzio? Muito bom. Ô, Alex, é verdade que o Ancelotti, o nosso técnico italiano da Selezione Brasiliana, da Esquadra Verde, ele ganha 5 milhões por mês? Sim, lembrando que esse salário vai ser um dos maiores dos treinadores de seleções. E lembrando, Panunzio, que ele tem uma cláusula no contrato que esse salário vai ter um aumento de 20% caso o Brasil chegue na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Então esse salário pode aumentar ainda mais e ele ser o treinador mais bem pago de seleção. E vale isso tudo? Então, sim. Porque, se eu não me engano, ele é o segundo técnico em atividade com mais títulos na história do futebol atualmente. E nisso ele tem títulos como Champions League, campeonatos francês, inglês. Então vale sim o valor, porém ele vai ganhar ainda mais caso o Brasil chegue na semifinal da Copa do Mundo. Quer dizer que ele ganha mais do que o Neymar hoje em dia. O Neymar ganha só 2 milhões do Santos, né? Sim, só 2 milhões. Mas se tomar pelo tamanho do futebol do Neymar as obrigações do Ancelotti, nós vamos ter um técnico que nem precisa aparecer no trabalho, né? Porque o Neymar mal vai lá. E o Santos doido para divulgar, enfim, para renovar o contrato desse jogador que não joga, né? E lembrando que o Ancelotti ele é o quarto estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Teve outros, porém, de forma oficial, em amistoso, em campeonato mundial, o Ancelotti é o primeiro a valer mesmo. Muito bom. E tem mais novidades hoje do esporte? Ontem não teve muita coisa, né? Então, até o dia 15, que começa o Super Mundial de Clubes, vai ficar um pouco escasso de informação de futebol. Quinta-feira tem o jogo da seleção contra o Equador. E o que aconteceu ontem, Panunzio, foi que a torcida organizada do Corinthians invadiu lá a sede do clube, exigindo que volte por conta dessa questão do golpe que o Augusto está aplicando para votar a presidência. Eles assumiram lá a presidência e a torcida invadiu ontem o conselho do clube. Então, está pedindo até exigindo votação dos conselheiros para verificar o estatuto e alterar essa questão também. O que é isso? Teve uma espécie de 8 de janeiro lá no Corinthians, é isso? Sim. Quebraram tudo lá? Eles não quebraram, mas invadiram e meio que ficaram na sala de presidência. Eu não sei como está agora, porque eu vi essa informação ontem, não sei se foram retirados do local, mas eles fizeram isso como uma forma de greve, algo do tipo também, Panunzio. Muito bom. Tá bom, Alex. Então, beleza. Muito obrigado pelas informações, então, tá? Valeu, o Alex Panunzio. prossegue com a gente aqui na sua função de diretor de TV aqui do nosso programa. E vamos lá para a meteorologia, gente? Vamos lá, porque o dia hoje está cheio de notícias aqui, senão eu não consigo dar tudo, né, Alex? Vamos lá, olha, temos chuvas lá no extremo norte do Brasil, temos chuvas também no litoral do Nordeste, entre Pernambuco e o Rio Grande do Norte, e temos chuvas também na Bahia e no Espírito Santo, no sul da Bahia e no Espírito Santo, com alertas aqui de terreno encharcado e tudo mais. Mas os alertas principais são esses aqui do sulzinho, olha. Aqui, olha, em todo o interior aqui, oeste do Paraná, Santa Catarina e no noroeste do Rio Grande do Sul, nós teremos aqui um alerta severo, né, de tempestades, portanto, pessoal do sul, fique atento. Vamos ver aqui o que diz esse alerta. Chuvas de entre 20 e 30 milímetros por hora, tá? E até 50 milímetros por dia, ventos intensos, rajadas que podem chegar a 60 quilômetros por hora. E aqui o INMET está dizendo o seguinte, ó, não estacione seu veículo próximo de torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos, como por exemplo celular, né, ligado à tomada por causa dos raios. E se for o caso, ligue para 199 Defesa Civil e 193, onde você estiver, se houver inundação, tá bom? Olha, a área mais complicada é justamente essa aqui que está em amarelo, tá vendo só? É na faixa que vai do norte do Paraná, passa ali pelo litoral de Santa Catarina e depois contorna
o Nordeste e o centro do Rio Grande do Sul. Então, fiquem atentos, tá bom, gente? Agora, vamos dar só uma olhadinha a mais nas temperaturas, para a gente ver o que vai acontecer hoje no Brasil, mas hoje vai ser um dia um pouco mais quente do que ontem na maioria das capitais do Sul e do Sudeste, nas cidades do Sul e do Sudeste, mas vem aí mais uma frente fria, né, que promete estragar o fim de semana de todos aqueles que pretendiam pegar uma prainha, uma folga, uma coisa dessas assim, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês o mapa da previsão do tempo. Só para a gente ver aqui algumas poucas temperaturas aqui, onde é que vai ter chuva, né? Olha, vamos ter uma zona de chuva concentrada aqui próxima à Grande São Paulo, da cidade de São Paulo para o sul do estado, e basicamente em todos os estados, em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Essa aí é a previsão, temperaturas estão mais altas, olha aqui, hoje lá em Curitiba, a temperatura mínima foi de 13, a máxima de 26, em Florianópolis, a mínima foi de 18, portanto está bastante quente, e lá em Porto Alegre, 16 graus, né? Aqui em São Paulo hoje nós vamos ter 26 de máxima, quente, e já tivemos 15 de mínima na madrugada. Essas são as previsões da meteorologia para o nosso afortunado dia de hoje, tá? E olha, para o pessoal que mora aqui no Sudeste, o INMET está aconselhando que se prepare, porque nós vamos ter um dia hoje 4 estações do ano acontecendo ao mesmo tempo, tá? Vamos passar para o noticiário, porque hoje tem muita coisa, gente. Começando aqui pelas notícias do ICL Notícias, o site que você precisa conhecer se já não conhece, né? Um noticiário caprichado aqui, para que você possa saber tudo que de importante está acontecendo no mundo. E temos na capa a informação, olha aí, em primeiríssimo lugar aqui nas nossas manchetes, a informação mais atual, a de que o CNJ condenou Marcelo Bretas, né? Aquele simulacro de Moro, né? Há uma beleza de castigo, aposentadoria compulsória. Coitadinho do Marcelo Bretas, ele vai ganhar aquele salário magnífico, mais verbas indenizatórias até o fim da vida, né, do contribuinte brasileiro, porque se comportou mal, porque era um juiz ladrão, né, porque desonrou a magistratura. E tudo isso vai valer a ele a cada mês 30 e tantos mil reais, pelo menos. Tá? Pelo menos. Olha, isso é uma vergonha no Brasil. Como é que se pune alguém deixando o malandro ser malandro de verdade? Como é que se pune alguém dando a ele, sei lá, 300, 400, 500 mil reais por ano? Isso lá é punição? Tenha santa paciência. Quando a gente fala em judiciário, olha, tem coisas que não dá para entender. Férias em dobro, por exemplo. O pessoal fala, não, mas juiz trabalha demais. Ok. Juiz trabalha demais, nem todos, né? Vamos ser francos. Mas o trabalhador brasileiro trabalha demais também, e não é por isso que tem férias, né, a cada 6 meses. Muitos deles, inclusive, não gozam dessas férias, vendem essas férias e depois recebem esse dinheiro como verba indenizatória livre de imposto de renda, tá? É o que acontece. Aliás, eu vou antecipar aqui que eu estou trabalhando numa reportagem exatamente sobre isso, sobre essa mordomia que não é só de juízes, é também do Ministério Público, tá? Mas o assunto do dia é esta maravilhosa punição aplicada ao senhor Marcelo Bretas, juiz ladrão da Lava Jato do Rio de Janeiro, desonrou o judiciário e foi punido com uma aposentadoria. Vai ganhar 500 mil reais por ano, mais ou menos, de salário pelo resto da vida. Não precisa trabalhar mais, tá, Marcelo Bretas? Vamos ver aqui o que nos conta o site do ICL. Vamos ver, deixa eu achar aqui a notícia para vocês. Eu separei ela aqui, ó, mas não achei, então vai aqui de novo. Deixa ele entrar aqui, ele está entrando no site. Beleza, pode botar na tela para a gente, Alex. CNJ condena juiz Marcelo Bretas à aposentadoria compulsória. O magistrado foi punido por causa da conduta parcial durante a Operação Lava Jato. O Conselho Nacional de Justiça decidiu ontem condenar o juiz federal Marcelo Bretas a uma pena de aposentadoria compulsória. Totinho! O magistrado foi responsável pelas investigações da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Bretas foi alvo de processos administrativos do CNJ que questionaram a conduta dele no comando dos processos oriundos da Operação Lava Jato. Está afastado do cargo desde fevereiro de 2023. Será que eles contaram algum dia do contra-cheque dele, hein? Desde fevereiro de 23, 24, 25 e ó, fevereiro, março, abril, maio, junho. 2 anos e 4 meses lá, né? Na moleza, ganhando o salário de juiz, sem ter que fazer porcaria nenhuma, e assim continuará pelos próximos anos da vida dele.
A nossa reportagem aqui no site do ICL Notícias diz que o magistrado foi condenado administrativamente por ter participado da negociação de acordos de delação premiada, medida que cabe ao Ministério Público. Agiu como promotor de justiça, né? Além disso, Bretas foi acusado de ceder informações sigilosas dos processos a um advogado e porque tentou beneficiar outra excrescência do Poder Judiciário. O ex-governador Wilson Witzel, aquele que não virou nada, apareceu na eleição, foi eleito governador, fez uma dancinha macabra e zarpou do cargo porque não tinha probidade, honestidade para permanecer ali. E foi auxiliado por esse estrupício chamado Marcelo Bretas, que é composto pela mesma matéria de Wilson Witzel. Em um dos processos julgados, Bretas foi acusado de prejudicar o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na campanha para o governo em 2018. O magistrado antecipou para o período eleitoral o depoimento de um ex-secretário municipal que acusava Eduardo Paes de participar de um suposto esquema de propina e teria feito perguntas que ensejavam um pré-julgamento, ou seja, agia mesmo como um ser político a serviço da pior direita do país, criando todo tipo de embaraço para os inimigos no campo ideológico, inclusive para o atual prefeito do Rio de Janeiro, né? Durante o julgamento, o presidente do CNJ do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que a punição, né, eles chamam de punição de Bretas, a punição aplicada a Bretas não é um desestímulo aos juízes que enfrentam a corrupção. O que disse o Barroso? Todo o contexto faz parecer que havia um esquema extrajudicial armado em torno de produzir um determinado resultado para prejudicar pessoas e políticos, disse o presidente do Supremo. A reportagem continua dizendo que, durante o julgamento, a advogada Ana Luísa Vogado de Oliveira pediu a absolvição deste ser das trevas, Bretas, e contestou a aplicação da pena de aposentadoria compulsória. Como advogada neste processo, tendo em vista toda a instrução probatória desde o início até aqui, choca um pouco a aplicação de uma pena tão grave como a aposentadoria compulsória. Apenar o magistrado, aliás, com essa pena é julgar contra a prova dos autos, disse a defensora deste autêntico estrupício judicial chamado Marcelo Bretas, né? Mas, pelo menos, uma vantagem há nessa história toda. Estamos livres dessa porcaria de juiz e que sirva de modelo. Isso que eles chamam de punição, né? Que é vergonha suprema, mas prejuízo financeiro zero, né? Que é afastar o cara, deixando ele aposentado lá, ganhando um salário nababesco às custas do pobre coitado do trabalhador brasileiro, tá? Vamos para outros destaques do ICL agora. Outra informação aqui dá conta de que, olha só, o ministro Alexandre de Moraes mandou ouvir o general Mourão sobre aquela insidiosa conversa com Bolsonaro antes do depoimento, né? Foi uma revelação que o próprio Mourão fez a um colunista do site Metrópolis, né? A matéria diz o seguinte: o ministro Xandão do Supremo determinou nesta terça-feira que o senador Hamilton Mourão preste depoimento à Polícia Federal sobre a conversa que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas do depoimento como testemunha no processo sobre a trama golpista de 2022. O depoimento foi solicitado pela PGR. Em petição enviada ao Supremo, o procurador Paulo Gonet afirmou o seguinte: a notícia traz à tona a possibilidade de que a testemunha tenha sido submetida a constrangimento, intimidação ou qualquer forma de coação em relação ao teor do seu depoimento. E aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato conexo aqui, que é justamente a fuga, né, da galinha verde Carla Zambelli. Galinha verde, que eu repare, galinha verde é um adjetivo aplicado a fascistas, tá? Não confunda. Mas vamos lá. Revela-se necessária a priori a oitiva da testemunha a fim de averiguar a veracidade e extensão dos fatos veiculados, possibilitando a formação de um juízo de valor fundamentado e esclarecido sobre a matéria antes da adoção de outras medidas eventualmente necessárias. Quais são as medidas? Não está dito aqui, mas parece óbvio. Quem constrange testemunha, quem conspur com o andamento do processo está sujeito à prisão cautelar. É o caso de Bolsonaro. E qual é a conexão disso com o caso Carla Zambelli? Era óbvio que ela não ia se submeter
a decisão do Supremo Tribunal Federal. Era óbvio que ela, como com a coragem que é peculiar aos bolsonaristas, não ia esperar o oficial de justiça trazendo a Polícia Federal e a ordem de prisão. Era óbvio, a fuga era favas contadas. A gente quantas vezes falou disso aqui? Assim como parece óbvio que o Bolsonaro também está preparando o caminho para fugir. Até o destino está dado, Estados Unidos, onde está lá o filho dele, o Bananinha, preparando a cama lá para a chegada dele. É exatamente o lugar para onde foi a Carla Zambelli, porque é lá nos Estados Unidos, especificamente no sul dos Estados Unidos, em Miami, que se concentra essa caterva, a borra do café da política brasileira. Está toda ela lá em Miami, né? Acoitada lá em Miami, escondida, transformando a América do Norte numa espécie de vale-a-couto dos bandidos bolsonaristas. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, agora Carlos. Vai estar uma festa aquilo lá, hein? Tá uma festa, né? Então, Bolsonaro, se acautere, filho, porque o Mourão, se confirmar em juízo o que disse ao site Metrópolis, você tá bem ferrado, tá? Tá bem ferrado. E agora, né, as preocupações da justiça brasileira, elas ganham um contorno de gravidade. Por quê? Porque com a fuga da Carla Zambelli, isso fica consagrado, né? Fica consagrado que eles não vão enfrentar, não vão ficar aqui esperando o Xandão mandar prender, tá? E o que disse, então, o Mourão? O Mourão está dizendo agora, né, obviamente, porque é um ajudando o outro ali, está dizendo que não conversou sobre o seu depoimento. Mas foi exatamente o que ele disse para o site Metrópolis. Não, o Bolsonaro me ligou pedindo para eu reafirmar no depoimento, né, que nunca ouviu falar de golpe de Estado. Foi ele que contou, tá? Agora está dizendo que não. A ligação que Bolsonaro fez para Mourão foi revelada, como eu disse, pelo portal Metrópolis. O senador negou à colunista Mônica Bergamo que tenha tratado com Bolsonaro sobre o que deveria falar no depoimento ao Supremo. Agora, colocando uma posição diferente, né, da anterior. Segundo o ex-vice-presidente para a Mônica, foram tratadas coisas genéricas de companheiros de longas datas. Isso acabou gerando um mal-entendido. Então, eu quero deixar esclarecido que a conversa foi pura e simplesmente em relação ao momento em que eu deveria depor. Apenas isso. Quer dizer, parece uma estratégia de desculpas combinadas. Por quê? Porque a defesa do Bolsonaro diz que o Bolsonaro ligou para o Mourão só para lembrar ele de que tinha depoimento naquele dia, tá? O Bolsonaro fez, às vezes, de oficial de justiça, citando o general Mourão, né? E aí o Mourão tá falando, não, imagina, ele me ligou só para falar de coisas frugais, tá falando nosso tempo de academia e tudo mais, e diz ele aqui entre aspas, porque essas coisas todas que eu estou dizendo aqui são palavras minhas. Agora eu vou para as palavras do general. Isso acabou gerando um mal-entendido. Quero deixar esclarecido que foi pura e simplesmente em relação ao momento em que eu deveria depor. Ou seja, é o despertador Bolsonaro lembrando as suas testemunhas o momento do depoimento sem falar nada, absolutamente nada do processo em curso, tá bom? Olha, ontem, gente, mudando completamente de assunto, e esse é um assunto importante, porque esse aqui, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores gênios vivos no Brasil, Chico Buarque de Holanda, né? Um cantor e compositor maravilhoso, uma vida inteira de luta em prol da democracia. E ontem, ele que tinha um quadro de hidrocefalia, precisou fazer uma cirurgia pequena, bem sucedida inclusive, para drenar líquido da caixa craniana, né? E está aqui no nosso site a informação de que a cirurgia foi bem sucedida, terá alta em 48 horas, portanto deve ser depois de amanhã essa alta dele. E a matéria nos conta que ele foi submetido a essa cirurgia na manhã de ontem no Hospital Copa Star lá no Rio de Janeiro. Quem o operou foi o Paulo Niemeyer, né, que é absolutamente bem reputado na sua área. Operação bem sucedida, alta em 48 horas. A assessoria de Chico Buarque informou nessa terça que o artista passou pela cirurgia. A cirurgia foi rápida, segundo o boletim, durou menos de uma hora, transcorreu sem complicações. O Chico está em observação no quarto, mantendo o bom humor e recebe o acompanhamento do clínico geral Antônio José Carneiro. Previsão de alta hospitalar de 48 horas, né? O objetivo dessa cirurgia, como eu falei, é diminuir a pressão intracraniana, que poderia comprometer o fluxo sanguíneo e gerar dano cerebral. Agora, Chico Buarque não corre mais esse risco. Gente, e é tão importante, né, que ele se livre
de qualquer tipo de complicação, porque essa é uma das mentes coroadas do Brasil. A gente, né, um país que carece tanto de gênios e de pessoas bem intencionadas, né, tem que ter no Chico Buarque uma pessoa que ainda vai viver muitos anos e com muita saúde para continuar produzindo as músicas e os livros maravilhosos que ele produz. Então, nossa torcida aqui pela recuperação pronta dele, né? E todo mundo fala que o quadro não representa nenhuma gravidade, é só um alívio para ele continuar com aquele cérebro brilhante, produzindo coisas brilhantes. Então, beleza, Chico, boa recuperação para você, tá? Olha, então, depois de falar dessa informação que está aqui no site do ICL, vamos para uma outra que está em todos os jornais do mundo hoje. Quem é a estrela do noticiário lá nos Estados Unidos, ainda fora do governo Trump? Elon Musk. Ele não para de produzir novidades. Só que agora, o sujeito que se empenhou, que doou 240 e tantos milhões para a campanha do Trump, que assumiu um cargo lá, mais ou menos, meia boca, mas virou o grande czar do governo americano, né? Uma aposta dos tiranos e dos antidemocratas do mundo, agora se afastou e começou a dar pancada em Trump, tá? E ele fez uma crítica ontem. Olha, põe na tela pra gente, Alex, olha. Musk chama o orçamento do Trump de abominação repugnante. Pensa que isso é uma crítica a ele? Parece, né? Mas não é. O que ele está criticando é a manutenção de algumas verbas que dão suporte a coisas que têm minimamente características humanas, né? Porque o que esse Musk queria? Queria que o governo americano simplesmente desaparecesse, né? E o dinheiro todo ficasse para financiar parasitas como ele, que vivem às custas do contribuinte americano. Porque cada foguetinho que ele lança, levando dezenas de satélites lá para sujar o ciberespaço com a sua rede Starlink, é pago pela NASA, é pago para que ele bote os satélites em órbita para depois explorar o serviço de internet móvel via satélite, né? E aí, nem assim, com um orçamento tão restritivo quanto esse apresentado pelo governo americano, com cortes tão importantes, ele se contentou, né? E aí chamou o orçamento, que tem ainda, enfim, algo de humano, quase imperceptível, mas de abominação repugnante, né? A agência France Press noticiou e o site do ICL reproduziu. Elon Musk classificou de abominação repugnante esse mega projeto orçamentário que tanta confusão está dando lá nos Estados Unidos. Episódio que evidencia a tensão entre o bilionário e o presidente americano dias depois de Musk deixar de ser um dos seus principais assessores. O projeto de lei inclui a prorrogação de monumentais créditos fiscais do primeiro mandato de Trump, de 2017, que expirariam no final deste ano. Seus detratores asseguram que os cortes privarão milhares de americanos de baixa. Aqui é que eu falo sobre a questão da humanidade, sabe? O que está em jogo lá, na verdade, é o atendimento médico a quem é mais miserável e vulnerável. É exatamente isso que está em xeque. Aí eles cortam. Mas o foguetinho de Musk, o foguetinho que supostamente iria a Marte daqui a 2 anos e não vai, esse o contribuinte americano pode continuar pagando, tá? Os subsídios à indústria pode continuar pagando, não tem problema nenhum. Segundo vários analistas independentes, a prorrogação fiscal poderia aumentar o déficit do governo federal dos Estados Unidos entre 2 e 4 trilhões de dólares durante a próxima década. No dia 22 de maio, os republicanos conseguiram que a Câmara dos Representantes aprovasse o megaprojeto do orçamento com uma diferença de apenas um único voto. E agora o texto vai ser debatido no Senado. O Senado ainda pode, como aqui no Brasil, fazer alterações, tá? Próxima notícia, gente, isso aqui, né, é algo que constrangeu a gente não é muito afeito aqui ao noticiário policial, mas essa história do Paulo Cupertino é algo que vai ainda demorar para ser digerida pela opinião pública brasileira, viu? Ele foi condenado a 98 anos de prisão. Mas olha, pode sair da cadeia daqui a 27, pode cumprir só 27, que é um terço da pena, e sairá de lá, portanto, bem velhinho, né? Mas ainda há tempo de aprontar alguma coisa. Esse cara aprontou durante o julgamento dele. A nossa informação de que foi condenado a 98 anos de reclusão, ele matou o ator Rafael Miguel e os pais dele, né? Os pais se chamam João e Miriam, em junho de 2019, porque tentava impedir a filha de manter
um namoro com esse ator. Foi condenado por triplo homicídio duplamente qualificado. O crime também foi agravado porque o assassino fugiu do local. Apesar de ter recebido uma pena de quase 100 anos, olha só, ele vai poder ser solto daqui a 27 anos, em 2052. Não sei qual é a idade dele, mas ele provavelmente estará bastante velho já em 2052, mas pode chegar lá vivo, né? Portanto, não vai passar o resto da vida na cadeia. Ainda no plano das ocorrências policiais, nós temos essa informação. Gente, o Renato Freitas, lá de Curitiba, talvez seja o político mais sacaneado do Brasil, sabe? Por racistas, por segregacionistas, por todo tipo de malfeitor ideológico. E agora, o cachorro dele foi vítima de envenenamento. Pode isso? O que diz a nossa informação aqui? Perseguido pela extrema-direita no Paraná, Renato Freitas denunciou envenenamento do cachorro que levou o animal à morte no domingo. O parlamentar, conhecido justamente por enfrentar grupos radicais e conservadores, se referiu a esse episódio com uma palavra muito adequada: covardia. Ele disse que o cão, que se chamava Senegal, começou a passar mal com sintomas de envenenamento já no sábado e falou o seguinte: tento não ficar triste, porque deve ser legal ser negão no Senegal. E acho que para lá ele foi, pois é aqui um território hostil, os covardes andam à solta. O mundo dá voltas e nas voltas do mundo a gente se encontra. Lamentou Freitas, né, da sua maneira tão própria, nas redes sociais. Renato Freitas ganhou notoriedade quando enfrentou a extrema-direita no Brasil, já foi alvo de ações da extrema-direita de Curitiba, chegou a ser impedido de continuar o mandato, mas, né, reverteu, recebe e-mails racistas e recebeu esse pedido de impeachment, tá? Tá aqui o Renato Freitas com seu cãozinho Senegal, assassinado por esses terroristas de extrema-direita. E, bem, o último destaque de hoje, entrando aqui no fulcro já do nosso noticiário, porque já são 7 horas e 31 minutos, é a fuga da Carla Zambelli, a espanhola. Volta agora para a Europa para viver calma e tranquilamente abrigada pela sua cidadania italiana, né? Ontem ela falou tantas coisas, disse que estava em Portugal, que estava no céu, não dá para saber exatamente onde é que ela está, né? Diz que está nos Estados Unidos agora, pode ser fake, porque nessa mulher não se pode acreditar em nada do que diz, né? E ela agora deu para ficar engraçadinha, depois de dizer que não sobreviveria, que está muito doente, essa coisa toda, ela falou: pode botar a Interpol atrás de mim, não vou voltar para o Brasil, tirando sarro da gente. O bom é que a fuga dessa galinha verde desinfeta o parlamento brasileiro. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das piores almas que transitavam lá em Brasília. Moleca, né? Ela se permitiu invadir o sistema do CNJ, contratar o Walter Delgatti para fazer isso, aquele hacker meia boca, né? Mas colocou lá uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes. O que esta alma penada pensava que ia produzir com isso? Como é que ia desmoralizar a justiça brasileira para que o Bolsonaro viesse, então, né, com o seu golpe de Estado? E olha, acaba a sua vida política com um ponto final muito ruim, né? Acaba, volta para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Ela que começou a vida militando em movimentos feministas de esquerda e acabou virando um dos próceres da pior direita do Brasil, né? Agora volta lá para a Espanha, onde ela trabalhava não sei com o quê, volta lá para a Europa, aliás, vai para a Itália agora. Mas, enfim, ela pode ficar em qualquer lugar. Se ela gostava de trabalhar na Espanha, pode até voltar para lá, porque, afinal de contas, né, um cidadão europeu tem fronteiras livres, e ela é cidadã italiana. E ela acha que ela vai se ocultar das sanções da justiça brasileira simplesmente porque tem essa dupla cidadania. Aqui diz a matéria do ICR. Em entrevista à TV CNN Brasil nesta terça, a deputada federal Carla Zambelli disse que está nos Estados Unidos e que de lá vai para a Itália porque possui cidadania. O objetivo da viagem, escapar do judiciário brasileiro. Ela está condenada a 10 anos de prisão. Zambelli afirmou que agora não teme mais ser alvo da... Não, está tudo certo. Aprontou o que aprontou, foi condenada, mas parece que foi para outro planeta, né? Não é a Itália, é Nibiru. É Nibiru. Então ela agora diz que não vou ser alvo da polícia. Se eu tenho passaporte italiano, ele pode colocar até a Interpol atrás de mim. Eles não me tiram da Itália. Vão tentar me prender na Itália, mas eu não temo, porque sou cidadã italiana e lá eu sou intocável. A não ser que a justiça italiana me prenda e aí não vai ser o Moraes, vai ser a justiça italiana. Estou pagando para ver um dia desses, afirmou. Ela argumenta que quer o Brasil, que quer voltar ao Brasil para terminar o mandato,
mas que só vai fazer isso quando tiver a oportunidade de se defender legítima, ou seja, nunca mais. Estamos livres desse estrupício e aí o detergente que fez essa limpeza no Congresso está aí para vocês, né? Ela chama o Xandão de cabeça de ovo, pois o cabeça de ovo botou para correr a Carla Zambelli, tá? E o que diz aqui a imprensa sobre isso, consultando advogados e tudo mais? Será que ela está livre mesmo de ter que responder à justiça brasileira? O Valor Econômico diz que não. Tá aqui, ó, a cidadania italiana dificulta, mas não impede eventual extradição de Zambelli. Advogados e professores citam casos recentes de extradição, mas lembram a influência dos tratados bilaterais. Especialistas consultados pelo Valor explicam que a cidadania italiana dificulta uma eventual extradição da Carla Zambelli, mas não inviabiliza totalmente que a parlamentar seja, né, conduzida aos costumes de volta ao Brasil. Condenada pela primeira turma do STF a 10 anos de prisão, anunciou na manhã de terça que deixou o Brasil, vai viver na Europa e que vai se licenciar do mandato como deputada. O Congresso Nacional, gente, vamos ver o que ele vai fazer, porque, sabe, é uma afronta, né, para uma instituição já tão matizada por tudo quanto é defeito de natureza moral, ainda continuar pagando o salário ou permitindo que essa senhora fugitiva, né, que é espanhola, se apresente como representante do povo brasileiro naquela casa. Uma casa cheia de contradições e paradoxos, né? Mas vamos lá. Ela vai se licenciar do mandato, não vai nem renunciar, vai fazer a mesma coisa que fez o Bananinha. Em entrevista à CNN, também afirmou que não pode ser mandado em volta do Brasil e, né, isso aconteceu no mesmo dia em que, tardiamente, a PGR solicitou a prisão desta marginal já devidamente condenada pela justiça brasileira, né? E o Brasil de Fato, um site progressista que a gente consulta bastante também, assegura que, olha, impunidade e redes internacionais podem favorecer a fuga de aliados de Bolsonaro, alerta o cientista político Rudá Hit. Ele afirma que a saída da deputada federal do país ocorreu no momento de enfraquecimento da família Bolsonaro. O que foi que o Rudá disse? A extrema-direita passou a formar, a partir de 2020, uma rede internacional, como a gente vê com muita clareza, né? Aquilo que a extrema-direita disse da esquerda brasileira, que estaria vinculada a uma rede internacional do Fórum de São Paulo, você se lembra dessa ladainha? Isso nunca se confirmou, mas foi exatamente o que eles fizeram. Eles construíram essa rede e hoje em dia eles têm potencial para abrigar no exterior, né? Para abrigar essas almas penadas lá no exterior. Com receio da emissão de uma ordem de prisão, Carla Zambelli partiu para a Europa, disse que terá a Itália como destino final e não pretende voltar ao país se o processo não for anulado, que certamente não vai acontecer, especialmente agora, né? A Itália é comandada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, líder do partido de extrema-direita Irmãos da Itália, que mantém diálogos com políticos brasileiros alinhados ao bolsonarismo. Ela disse o seguinte: cansei de ficar calada, cansei de não atender meu público. Nosso país não tem condições de abarcar pessoas que querem falar tanto quanto eu, disse a deputada. O Rudá Hit acredita que ela deve adotar uma postura similar à do Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, né, que fugiu do país em março desse ano, abrindo o caminho que o pai deverá seguir. E ele falou o seguinte: eles de fato atacam o judiciário. Quando você decide atacar a mais alta corte do país, pode ser preso. Eles optam por fugir. Outros também podem decidir por esse caminho da fuga, alertou o cientista político. Então tá aí, parece na cara de todo mundo, né, que o caminho escolhido pelos bolsonaristas para enfrentar as agruras que vêm por aí, né, as consequências dos atos que eles mesmos praticaram, é a fuga, né? E atenção, autoridades, o Bolsonaro está constrangendo testemunha. Óbvio, a partir disso, né, que o Mourão contou ao site Metrópolis, fica claro que ele está tentando interferir no curso do processo. Pois vocês vão deixar o Bolsonaro acompanhar essa rota da fuga das galinhas, sabe? Vai para os Estados Unidos, vai ficar lá, vai ser abrigado pelo Trump e o judiciário brasileiro vai permitir? Ontem eu conversei com um advogado criminalista que acha, é a opinião dele, tá? Que para o Supremo Tribunal Federal a fuga de Bolsonaro, que é dada como favas contadas, seria até positiva, né, para os ministros do Supremo, porque isso pouparia o país de um vexame. Mas as consequências disso serão nefastas, né? Porque imagina esse conspirador antipatriótico lá nos Estados Unidos batendo bumbo aqui contra as instituições brasileiras, né? E tendo o approach que tem no governo Trump, tá? Beleza. Por falar em Supremo, gente,
os vídeos, né, os vídeos das audiências do Núcleo 1 foram divulgados, foram 52 testemunhas, alguns trechos são curiosos, outros trechos são graves, e na medida em que os jornalistas conseguem ver esses vídeos, eles começam, né, a aparecer aí, demarcando aí como é que foi a apresentação dessas primeiras testemunhas. São testemunhas importantes, por quê? Porque agora esses depoimentos, né, vão passar a compor a defesa dos réus, agora tornados réus, e o julgamento entra na sua fase final, que é a fase das alegações finais, e cada um deles vai poder aqui apresentar como uma síntese aquilo que foi colocado pelas testemunhas aqui. Eu, particularmente, achei que os testemunhos foram, assim, irrelevantes para o curso do processo, tá? Eu e muita gente que entende de direito. Eu não entendo, mas tem gente que entende, a gente consulta, né? E vou mostrar para vocês alguns dos trechos aqui, curiosos, né? Um dos trechos importantes foi do Brigadeiro Batista Júnior. O Brigadeiro teve uma postura bastante altiva, diferente do ex-comandante do Exército, né, do Freire Gomes, que tentou dar uma amolecida ali, tentou dar uma sabonetada ali. Mas o Batista Júnior não. Ele afirmou, e esse é o conteúdo do primeiro vídeo que você vai ver, que sim, ouviu o comandante da Marinha dizer que colocaria tropas à disposição do golpe tramado e urdido por Bolsonaro. Roda pra gente, por favor, Alex. No depoimento, o senhor afirma que o almirante Garnier chegou a afirmar que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro. O senhor confirma? Poderia explicar essa frase que foi registrada no termo de audiência? Posso, senhor. Como eu disse, essa postura era bastante conhecida de nós três. Nós três, o ministro Paulo Sérgio, eu, Freire Gomes. E em uma dessas reuniões, dessas reuniões eu tenho uma visão muito passiva do almirante Garnier. Okay? Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover mais o presidente do Garnier. Em uma dessas, chegou um ponto que ele falou que as tropas da Marinha estariam à disposição do presidente. Dificilmente esse almirante Garnier vai escapar da punição por esse ato de insurreição contra as instituições brasileiras, né? Essa trama. E o Batista Júnior foi muito assertivo também quando falou, sim, da prisão de autoridades que estava ali no roteiro do golpe armado pelo Bolsonaro. Foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas? Pois, senhor. Do ministro Alexandre de Moraes. E havia se explicava... Isso era no brainstorm das reuniões, isso aconteceu. Desculpa por interromper. Não, por favor, pode continuar. Isso. E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão: vai prender o presidente Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto. Olha, esse brigadeiro tem uma postura bastante altiva, né? Muito diferente da do Freire Gomes, né? Freire Gomes, que também foi um dos que resistiram ao golpe do Bolsonaro, ele, num determinado momento, isso aqui não é novidade, mas nós vamos ver isso acontecendo, ele falseou, tomou um esporro do Xandão, né? Ele tentou sabonetar, ele tentou amaciar para o almirante Garnier. Vamos ver como é que foi esse falseamento e depois a bronca que ele tomou. Roda para nós, Alex, por favor. O almirante Garnier tomou a postura dele, eu acho que ele também foi surpreendido por aquilo tudo ali. Não me lembro dele ter dito que ele apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante em chefe das Forças Armadas e que não tinha opinião efetiva naquele momento. Não interpretei como qualquer tipo de conluio, o senhor me desculpe. Doutor Paulo, por favor, eu queria advertir a testemunha novamente dos termos do artigo 342. A testemunha, ela não pode omitir o que sabe. Então, eu vou aqui dar uma chance à testemunha de falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia.
Agora, não pode, agora, perante o Supremo Tribunal Federal, falar que não lembra, que talvez, que eu estava focado somente no que eu pensava. A testemunha é general do Exército, é uma pessoa que foi comandante do Exército, consequentemente, está preparado para lidar sobre tensão, tanto no interrogatório da polícia, no depoimento, quanto aqui. Então, eu solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria disse expressamente na polícia que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita que, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. Fecha aspas. Então, comandante, ou o senhor falseou a verdade na polícia ou está falseando a verdade aqui. É difícil tomar uma bronca dessa, né? Assim, numa audiência, né, em que o mínimo que se espera é uma postura respeitosa da pessoa que está depondo. Mas querer mudar assim, falar, não, na delegacia eu disse uma coisa, que é outra, o que vale aqui não é lá, conversa fiada, não passa pelo Xandão. Vamos ver agora qual foi a resposta deste altivo ex-comandante do Exército, né, o Freire Gomes. Vai lá, roda para nós, Alex. Com 50 anos de Exército, eu jamais mentiria. O que eu quis relatar aqui foi que eu relatei agora, que eu e o brigadeiro Batista Júnior nos colocamos contrários ao assunto e que eu estava focado no que eu falei, que eu não me recordo efetivamente da posição do ministro da Defesa e que o almirante Garnier, ele tomou essa postura de ficar com o presidente. Apenas a diferença, ministro Alexandre, é que eu não posso inferir o que ele quis dizer com estar com o presidente. Por isso que eu quis dizer. Agora, eu não omiti o dado, eu sei plenamente o que eu falei, e afirmo. Ele disse que estava com o presidente, agora, a intenção do que ele quis dizer com isso não me cabe. É isso que eu queria que o senhor entendesse. É estranho, né? Assim, a flexibilidade narrativa dessa gente toda aí, porque fizeram o que fizeram. Aliás, o Freire Gomes, enfim, ajudou a evitar o golpe, mas não ajudou de jeito nenhum a repor a verdade das coisas. Por que será que ele mudou o depoimento dele, né? E acabou afirmando aquilo que todo mundo sabe que aconteceu, porque ele já tinha dito tão sobejamente o que aconteceu que né, não dava para mudar a versão inteira. Mas ele chamou para si o peso de uma carreira de 50 anos nas forças, que não significa absolutamente nada, porque basta ali uma falha no depoimento dele, uma mentira qualquer, para caracterizar esse quadro que o Alexandre de Moraes falou, né? Não se pode mentir num lugar e não mentir outro. Se mentiu lá, tem que dizer, olha, eu menti lá e explicar por quê, né? A propósito disso, muitas críticas acerca do comportamento insidioso dessa gente, não especificamente do Freire Gomes, mas das pessoas que estão ali no entorno do Bolsonaro. Ontem o Lula foi direto, tá? O Lula fez uma crítica bastante enfática ao já quase ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos conspirando contra as instituições brasileiras. E o Valor Econômico registrou essa fala do Lula. A manchete está aí na sua tela. Lula diz que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é prática terrorista. Muito bem colocado aqui, porque é exatamente isso que está acontecendo, terrorismo contra o Estado brasileiro. Em uma entrevista coletiva, o presidente mirou no deputado filho do antecessor, a quem acusou muito propriamente, muito adequadamente, de lamber botas de Donald Trump. Fez críticas também ao Banco Central e ao Estado de Israel. O que diz aqui o Valor Econômico? O presidente Lula classificou de prática terrorista a atuação de Eduardo Bolsonaro, filho enfim, do você sabe quem, que articula nos Estados Unidos medidas contra decisões do judiciário brasileiro. A declaração foi dada pelo petista em entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Ele também defendeu a regulação das redes sociais, tema em julgamento hoje, aliás, outro assunto da nossa pauta, tá? E o que foi que disse aqui o presidente Lula? Lula fez acenos à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que enfrentou reveses na semana passada, depois que um projeto de lei que flexibiliza as regras, flexibiliza é uma palavra, que estupra as regras do licenciamento ambiental no Senado, foi aprovado. Apesar disso, o chefe do Executivo evitou se posicionar sobre esse texto.
Na mesma entrevista, ele anunciou o novo Vale Gás, que já estaria pronto, e o lançamento depende apenas da definição de uma data pelo Palácio do Planalto. Por falar em coisas importantes, tá? Ontem o Lula almoçou com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar encontrar uma solução para aumentar receitas e cortar despesas, né? Não se sabe exatamente como vai ser o pacote, mas o Haddad falou que ficou bem engendrada essa conversa e que conseguiu sensibilizar lá os presidentes da Câmara e do Senado, porque virão aí medidas estruturantes. Só que as primeiras informações não são nada boas, tá? Até porque o Fundeb, que é o fundo que financia a educação de base, que permitiu criar um piso nacional para os professores, está ameaçado, tá? Quer dizer, num país que passa por uma penúria financeira, um país no qual os deputados e os senadores se apropriaram de uma boa fatia de orçamento, não vai ter dinheiro para pagar professor. Mas para banqueiro tem, porque eles estão lá inscritos na Constituição, regra de ouro. Primeiro paga a rolagem da dívida, depois paga o resto. Se não sobrar dinheiro para o resto, não tem problema. Agora, se não sobrar dinheiro para os banqueiros, é crime de responsabilidade, dá até cassação de mandato do presidente da República, tá bom? É isso aí. Olha, o Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento do Marco Civil da Internet, do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E esse é um julgamento extremamente importante que volta com, provavelmente, um voto do ministro André Mendonça favorável ao que querem as famosas Big Techs do Brasil. Tá? É um processo muito importante porque ele vai desenhar a maneira como o nosso futuro vai ser formulado daqui para frente, tá bom? E eu quero mostrar para vocês a importância disso, porque essa sessão vai ser hoje à tarde, né? E hoje à tarde isso vai voltar à pauta. O processo foi suspenso a pedido do André Mendonça e você precisa ficar atento ao que vai acontecer ali, porque o nosso futuro como pessoas respeitáveis, a construção de um ambiente social saudável, que se ainda é possível, só vai ser possível por conta dessa votação de hoje aqui, que vai estabelecer responsabilidades, né, para as empresas que divulgam os conteúdos e que lucram com os conteúdos, inclusive provenientes do discurso de ódio, tá bom? Olha, temos um aniversário importante. A Lei da Ficha Limpa está completando 15 anos. Mas a Lei da Ficha Limpa está completando 15 anos de uma forma meio desairosa, né? Porque ela tem sido muito questionada. Os bolsonaristas estão de olho nela, querem reduzir a punição de 8 anos de inelegibilidade para apenas 2 anos, assim, simplesmente ela fica uma lei letra morta, uma lei inexequível, né? E a Folha de São Paulo está anotando aqui esse aniversário, dizendo que é o seguinte, que os juízes dão interpretação expansiva às regras que essa legislação previu, que os parlamentares estão tentando modificar lá no Congresso. Sancionada em 2010, diz a reportagem, a Lei da Ficha Limpa completa 15 anos nesta quarta-feira, com uma herança em disputa entre propostas no Congresso para flexibilizar. Flexibilizar o quê? Regras de inelegibilidade e os entendimentos da Justiça Eleitoral. Resultado de um projeto de iniciativa popular, aliás, isso aqui é importantíssimo, essa lei que o Congresso tenta dinamitar agora, ela foi apresentada como iniciativa popular, teve mais de 1.600.000 assinaturas, né? E alcançou, em uma década e meia, lembra a reportagem, nomes como Lula, em 2018, Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Hoje, projetos no Senado e na Câmara tentam reduzir, unificar e mudar esses prazos de inelegibilidade, enquanto órgãos judiciais têm adotado, de outro lado, uma interpretação expansiva, vetando candidatos que tenham elo com o crime organizado, que é a próxima fronteira no Brasil, né? Então tá aqui o registro do aniversário dessa legislação tão importante, tá? Tão importante mesmo. E olha só, no campo da política, aproveitando aqui os minutinhos finais aqui do Desperta, nós temos uma articulação lá em Brasília que você precisa notar. Quem fala sobre isso hoje nos jornais é a Letícia Casado, né? No UOL está aqui. A manchete que ela produziu é essa: o Centrão trabalha contra a resistência de Bolsonaro a Tarcísio para 2026. O que é isso? É o time do Tarcísio e a direita brasileira, a extrema-direita, começando a encostar como cracas nesse navio representado pelo Tarcísio, que, embora
negue, embora tenha sido até atingido, né, por mísseis oratórios lá disparados por Bolsonaro, ele nega a candidatura presidencial, mas é candidatíssimo e está construindo sua candidatura. Então, esse movimento do Centrão em direção ao Tarcísio é um movimento muito importante. E olha, muito do Centrão, a gente precisa lembrar aqui, hoje é aliado do presidente Lula. Pode ser que essa gente toda queira pular de um navio para entrar em outro, né? E está aí se juntando como cracas ao casco do navio do Tarcísio, né? A matéria do UOL diz o seguinte: apesar da resistência da família Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos republicanos, continua sendo o favorito da cúpula de partidos do Centrão e da direita para ser o nome a se contrapor a Lula em 2026. No momento, a família Bolsonaro não tem em Tarcísio um nome a ser apoiado para a sucessão presidencial. Por quê? Porque o Bolsonaro não confia nem na mulher e nem ninguém que não seja filho dele, né? Muito menos no Tarcísio, que ele, aliás, gestou e pariu. O principal motivo é a falta de posicionamento público contra as ações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que atingem Jair e Eduardo Bolsonaro. Mas caciques partidários dizem que é possível convencer o ex-presidente no momento certo, caso ele seja o nome de comum acordo e caso ele se viabilize. Preciso lembrar aqui que o Bolsonaro está inelegível, né? Já está inelegível por uma ação na Justiça Eleitoral, por causa daquela reunião com os embaixadores e da transmissão que ele mandou fazer pela TV Brasil de um evento que tinha conotação partidária, tá? Conotação partidária. Então, não resta dúvida aqui de que o Bolsonaro não vai disputar as eleições, mas ele ainda nutre isso e esse fetiche tem sido acompanhado, né, por muita gente que está ali do lado dele, dizendo que ele ainda é o presidente, essa coisa toda. Não é e nem será. Últimas notícias do dia aqui, eu falei lá no comecinho sobre esse movimento do Trump de aumentar as tarifas do aço e do alumínio. Isso aqui vai ser uma pancada no Brasil, porque a exportação desse tipo de commodity aqui tem uma importância muito grande na balança comercial brasileira. Mas o Trump ontem elevou as tarifas nos Estados Unidos para 50%, ou seja, tonelada do aço sai daqui do Brasil custando X, chega lá nos Estados Unidos, X mais 50%. Então vai ficar praticamente impossível, caso haja oferta no mundo, vender aço e alumínio para os Estados Unidos, né? A matéria do Valor conta o seguinte: as tarifas americanas de 50% sobre aço e alumínio entram em vigor a partir de 4 de junho, depois que o presidente Trump assinou uma ordem executiva ontem, intensificando a guerra comercial, uma semana após o tribunal decidir que a maior parte das tarifas é ilegal. As novas tarifas dobram os impostos existentes sobre o setor, que hoje são de 25%, que o presidente impôs no começo desse ano. Tarifas sobre aço e alumínio do Reino Unido permanecem em 25%, é o único país, tá? O Brasil não é alvo exclusivo, não é privilégio brasileiro essa pancada de 50%. Só a Inglaterra está fora, o Reino Unido está fora, por quê? Porque houve uma negociação bilateral, né? E Londres e Washington acabaram assinando um acordo comercial. E o que é que disse o Trump ontem? Que as tarifas são necessárias para evitar dumping por parte de produtores estrangeiros, o que ameaça prejudicar a segurança nacional. Tudo nele tem um tom grandiloquente e uma gravidade institucional incrível, né? Pois é, e assim caminham os nossos dias aqui. O Brasil hoje é um dos principais fornecedores dos dois minérios para os Estados Unidos. Fica apenas atrás do Canadá e do México, tá? Gente, aqui no finalzinho do programa, eu quero lembrar para vocês que hoje é um dia bem importante aqui no ICL, tá? Nós vamos fazer aqui a live do 1 milhão, porque nós, na semana passada, no finalzinho, nós chegamos ao número cabalístico de 1 milhão de pessoas que assinam o canal principal, que é o ICL Notícias, aqui do nosso ICL, né? E, cadê, Alex? Aqui, ó, nós temos aqui, olha, 1 milhão de inscritos, né? Contra a extrema-direita. A proposta, nossa perspectiva de visão, a nossa visão de mundo é muito clara. O ICL se coloca como um elemento de confrontação desse movimento de crescimento da extrema-direita. E na live de hoje, vocês vão entender direitinho o porquê desse posicionamento, como é que isso funciona e como isso assegura para você um jornalismo completamente livre de qualquer amarra, completamente livre de qualquer tipo de pressão e honesto como pode ser o jornalismo, inclusive para colocar os seus pontos de vista
para que você possa se defender dele. Então é hoje, dia 4, né, hoje à noite, 19 horas, a live de 1 milhão de inscritos, e você que nos ajudou a chegar a esse número maravilhoso, está convidadíssimo para assistir, tá bom? Um abraço para vocês, tenham uma ótima quarta-feira, a gente se encontra aqui amanhã para ver como é que ficou o mundo nas próximas 24 horas. Obrigado pela audiência, tchau e até amanhã. R$1,5 milhão. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 milhão. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente?